Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Além da Lei, o seu podcast com grandes referências do mercado jurídico para entender o modelo mental dessas pessoas, para entender a dinâmica atual do mercado e o que você deve se importar, como que você deve desenhar a sua estratégia aí para hoje e para os próximos anos. E hoje eu tenho aqui o grande prazer e a honra de estar com o Antônio Pedro Garcia de Souza, sócio do FCDG, professor da FGV. E hoje nós vamos falar, além da parte técnica, das questões que estão moldando aí o contencioso estratégico, das novas dinâmicas nesse mercado. Antônio, é uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado. Obrigado, Fernando. O prazer é todo meu estar aqui. Eu te agradeço o convite. Eu que agradeço e já fui, inclusive, presenteado aí antes do início da gravação aqui com os livros do Antônio, Os Conflitos Societários nas Companhias Fechadas e Redes Empresariais, né? Lembro que eu te vi na academia, você falou que estava acordando 4 e pouca da manhã para escrever o livro, né? Melhor horário para escrever é às 4 da manhã atualmente. Antes das crianças acordarem, né? Bom, parabéns, Antônio. Mas, cara, você é uma grande referência hoje no contencioso estratégico, né? E eu queria que você trouxesse um pouco de como você enxerga esse mercado, né? Dando um passo atrás na sua trajetória, como é que ele veio mudando ao longo desse caminho, como que ele está hoje, e depois a gente fala um pouco de visão de futuro também. Claro, vamos lá. Eu acho que o contencioso estratégico ele vem passando, né? Não é de hoje, já há algumas décadas, por profundas mudanças, eu diria, não apenas, né, na parte estratégica e processual, mas sobretudo no relacionamento com os clientes, né? Há 30 anos atrás, assim, 20 anos atrás, eu acho que o advogado contencioso, ele exercia um papel que ainda hoje é fundamental, que é na tribuna de uma forma metafórica, né, sustentando oralmente o seu caso, o caso do seu cliente perante os julgadores. E hoje eu acho que essa mudança se acentuou ao longo dos últimos 10, 15 anos. Hoje o advogado do contencioso estratégico, ele é parte de uma estratégia empresarial da empresa. Ou quando esse litígio envolve, né, pessoas físicas, seres humanos, todos envolvem seres humanos, mas quando é uma questão essencialmente pessoal, ele se torna um conselheiro familiar, realmente uma relação muito próxima com o cliente. Tem uma psicologia aí do contencioso, né, que moldou essas relações nos últimos anos. Sem dúvida. Eu acho que muitas vezes o cliente, a empresa, ela consulta o advogado de contencioso com bastante antecedência de um potencial litígio. É claro que há casos em que você é consultado quando o litígio já deflagrou, mas mais e mais as empresas vêm se especializando e vêm consultando os seus advogados de contencioso estratégico com mais antecedência para que ele participe e contribua já desde o início, desde do embrião da formatação de toda uma estratégia. E aí, claro, que com isso você pode prevenir um litígio, que é a melhor solução, ou no mínimo, né, se o litígio for, não for possível evitá-lo, você esteja melhor posicionado para enfrentá-lo, porque ele vai consumir recursos, você vai olhar o que as partes fizeram, o que elas negociaram, quais foram os documentos que elas produziram, e um olhar, né, já de um advogado aconselhando, certamente contribui para um melhor posicionamento da empresa. Perfeito. E a gente fala de uma profissionalização como um todo, né, mas que nesse nível do jogo, do contencioso estratégico, ela é ainda maior, né? Uma assimetria de informação que existia antes, né, há 20, 30 anos atrás, em que o cliente não sabia nem do que se tratava ali, né? Era o advogado que decidia tudo. Hoje, essas decisões em conjunto, isso passa a fazer parte de uma nova dinâmica onde o advogado vai ter que trazer a sua estratégia, pensar na sua estratégia, mas também alinhar com a estratégia da empresa e do negócio, né? Sem dúvida. Essa relação hoje, né, eu acho que, enfim, os diretores jurídicos, gerentes jurídicos são muito mais ativos na estratégia contenciosa, são consultados e é necessário o alinhamento e a aprovação a cada passo, porque isso repercute em certas
relações comerciais. Então, eu acho que hoje, assim, uma metáfora, talvez o contencioso foi trazido para dentro de casa. Antigamente, ele era um elemento completamente externo e, hoje em dia, ele faz parte da designação de tarefa de qualquer gerente jurídico, diretor jurídico de uma grande empresa. Às vezes, as questões são levadas ao conselho, você tem que apresentar ao conselho a estratégia, a probabilidade de êxito, por que o litígio não é evitável e por que ele é a melhor alternativa empresarial. Perfeito. Então, são conversas diferentes, né? Eu vejo pelo menos 3 cenários aí, né? Você está trazendo que você tem um cenário onde você tem a pessoa física do outro lado, que é uma relação muito personalíssima, né? De confiança ali com o advogado. Você tem um outro cenário que você tem um diretor jurídico do outro lado, você tem uma troca técnica com essa pessoa, mas também uma necessidade de conversar com o C-Level, né, que demandou isso para o diretor jurídico, que ele está responsável. E você tem um outro lado que é lidando diretamente com quem não tem uma formação jurídica, um CFO, um CEO da empresa. E aí o assunto é totalmente E aí o seu desafio negocial, né? é negocial e o seu desafio é poder traduzir, né, para um CFO ou para quem, enfim, é o tomador final da decisão ou é a última instância com quem você está lidando, às vezes uma fragilidade jurídica que você tem, uma fortaleza jurídica que você tem, porque é natural que as pessoas dentro de uma organização enxerguem principalmente, né, o ponto de vista da organização. E o seu trabalho como um advogado de contencioso estratégico, você é o primeiro juiz da causa. Você é o primeiro juiz da causa. Então, você vai receber a causa, vai fazer a sua avaliação. E, às vezes, você precisa explicar para uma pessoa que não tem formação jurídica os riscos que aquele litígio podem importar para a empresa, as fragilidades daquela posição e o que se pode fazer para prevenir ou remediar, né, mitigar aquela situação. Então, claro, faz parte e essas pessoas que não têm formação jurídica, o advogado é um ser assim, um pouco prolixo, né? Então, você tem uma tarefa ali que é realmente colocar da forma mais simples e compreensível para ele. Não adianta vir com um jargão juridiquês que você não vai ser tão bem compreendido. Perfeito. E hoje a gente banaliza um pouco a palavra estratégia, né, Antônio? O que para você é o contencioso estratégico, de fato? Boa pergunta. Eu acho que o contencioso estratégico hoje é um contencioso que ele vai repercutir nos rumos futuros de uma empresa. Às vezes é a sobrevivência da empresa que está em jogo, porque se ela perde aquele litígio, a forma como ela até então foi concebida terá que se alterar substancialmente. Às vezes é uma tese jurídica que vai permitir um certo modelo de negócio, que ele precisa ser testado e validado, talvez, no judiciário. E, muitas vezes, ela diz respeito a alguma relação comercial muito estratégica, seja um distribuidor muito estratégico, seja um fornecedor muito estratégico, ou seja, um sócio, um investidor muito estratégico. Então, eu qualificaria um contencioso estratégico diante da importância daquela relação, daquele litígio para o futuro da empresa. Perfeito, ótimo ponto. E aí, como que se dá essa dinâmica, né? Agora tentando entender um pouco mais do seu modelo mental, de como que você construiu a sua carreira e como que você se preparou para hoje ser uma das principais referências aí no contencioso estratégico do Brasil. E o que você acha que foi mais relevante nessa jornada? O que você teve de aprendizados que eventualmente você não repetiria? O que você traria para a gente? Bom, eu acho que assim, naqueles primeiros passos, né, quando você ainda é um estagiário ou logo depois de formado, hoje você olha para trás e eu tenho cada vez mais a convicção que o mais importante para um recém-formado é ele se juntar a pessoas muito boas, ter bons exemplos. Eu tive uma fortuna, felicidade realmente de ter os melhores exemplos para mim do que era, né, do que é uma advocacia contenciosa estratégica. Então, eu acho que assim, essa preocupação, né, às vezes o advogado jovem quer ganhar dinheiro, claro que dinheiro é importante, mas nenhum investimento é melhor do que uma boa educação. E a boa educação no início da vida profissional é o exemplo de um profissional mais experiente. Então, eu acho que é isso
que um advogado jovem tem que procurar, independentemente de qualquer outra coisa. Se você está num grande escritório, você vai ter a oportunidade de vivenciar muitos desafios profissionais, de ver como grandes advogados tomam decisões num cenário de incerteza. Como é que eles ponderam risco, ponderam certos resultados, e talvez essa seja a melhor escola para um advogado recém-formado. Essa seria, então, acho que a primeira etapa ali da vida de um profissional que quer fazer sua carreira num contencioso estratégico. Outro conselho que eu recebi cedo e que eu acho que ajuda muito o advogado contencioso estratégico, ele vai exercer a pura feição da palavra advogar, que é falar em nome de outra pessoa. Você vai ter que compreender as dores do seu cliente, sejam elas negociais ou emocionais. E a literatura traz essa sensibilidade, ou pelo menos aumenta a sua riqueza emocional e intelectual para compreender e traduzir isso. Enfim, para você ter uma ideia, um dos sócios fundadores do FCDG foi recentemente nomeado para a Academia Brasileira de Letras. Você está vendo a tamanha importância que lá no escritório a gente dá a essa riqueza literária e intelectual. E é claro que neste percurso você tem que estudar muito o tempo todo. Estudar muito o tempo todo. E quando eu digo estudar muito o tempo todo, eu não estou necessariamente me referindo a que o advogado entre num programa de pós-graduação, faça um mestrado, faça um doutorado. É uma trajetória válida, eu escolhi essa trajetória. Mas nada impede este advogado de, eventualmente, se ele acha que um ambiente universitário não é um ambiente para ele, a graduação já foi suficiente, que ele possa, ele mesmo, se dedicar aos seus casos, estudar e estar preparado para lidar com os desafios. A gente vê no mercado grandes advogados que não têm mestrado e doutorado, que às vezes por vezes são melhores do que os advogados que têm mestrado e doutorado, tem grandes advogados que têm mestrado e doutorado também, então eu não diria que há uma correlação perfeita entre eles, mas nenhum grande advogado estudou pouco, isso eu te asseguro. Nenhum grande advogado estudou pouco. Perfeito. E de forma multidisciplinar, né? Você falou do José Roberto Castro Neves, que escreve muito sobre Shakespeare, né? Escreve muito sobre outros temas e correlaciona isso com direito. Essa correlação, ela é fascinante, né? Fascinante. Assim, os casos que a gente tem, assim, e aí, claro, primeiro no nível pessoal, né? Ele, assim, numa desavença familiar, às vezes isso remonta, né? A desavença verdadeira, ela remonta a uma reminiscência muito antiga de uma relação entre irmãos, entre pais e filhos, às vezes um casal. E você precisa ter muita sensibilidade para compreender isso, porque no final do dia, hoje, eu acho que o papel do contencioso estratégico não é essencialmente ganhar o caso. Você tem que resolver o caso. E ganhar um caso é uma forma de resolver o caso, sem dúvida. Mas um acordo é outra forma de resolver o caso e, às vezes, é uma forma mais rica sobre resolver o caso. Porque se você ajuiza uma ação, né, ou inaugura uma arbitragem contra a contraparte, o resultado ele é um pouco binário, né? Ou o seu pedido vai ser julgado procedente ou improcedente, é claro que tem a parcial procedência, mas não vai fugir muito desse cenário. Um acordo te permite construir infinitas possibilidades que um julgador não pode te conferir. Então, saber compreender um pouco o que realmente está por trás, e aí, claro, numa relação pessoal é uma dor emocional, numa relação empresarial é uma dor estratégica, comercial, empresarial, econômica, e realmente compreendendo as vísceras do negócio do cliente é que você vai poder, talvez, contribuir para uma resolução satisfatória do caso. Perfeito. O que está por trás, o que o cliente quer, muitas vezes não é nem um pouco do ponto de vista do resultado, né? Perdeu, ganhou. Às vezes ele quer terminar logo e perder menos, o menos possível, né? Existem diversas possibilidades aí que você pode trazer. Então, você estava falando da parte acadêmica, né? De que isso foi importante para você, foi um caminho, fazer o mestrado, doutorado na USP.
Você escreveu os seus livros e esse foi um formato. E para compreender um pouco mais essas relações negociais, né, do ponto de vista do mercado, né, o que por vezes a gente ouve, né, primeiro remontando o que você trouxe sobre o FCDG, o que eu ouço muito no mercado é que o FCDG é uma escola, de fato, para o contencioso, né? Vocês conseguiram construir, de fato, essa escola no contencioso estratégico. E, por outro lado, de onde vem, né? Você tem dentro da arbitragem, depois você vai falar um pouco mais, uma dinâmica onde você tem peritos, especialistas técnicos e etc. De onde vem essa bagagem mais empresarial? Assim, onde que vocês buscam sobre isso para não ter uma desconexão? Você acha que ainda hoje a gente tem uma desconexão, mesmo em mestrado, doutorado, da academia com a prática e você precisa complementar de alguma forma? Você acha que hoje a gente já está mais a par e passo com isso? Como é que você enxerga? Eu acho que as faculdades, né, eu digo assim, no plano da graduação, revisaram seus modelos ao longo dos últimos anos. Eu acho que a FGV foi um exemplo prosaico disso. Eu sei que a PUC também revisou o seu modelo e outras instituições, eu também não quero ficar nomeando todas, mas exatamente com o objetivo de torná-las, né, de tornar a disciplina mais realista e mais próxima com o mercado. A gente, né, vê hoje, o próprio MEC, né, autorizou o mestrado profissional e o doutorado profissional, que é exatamente uma pós-graduação stricto sensu, mas que guarde uma relação com a prática. Mas mesmo o acadêmico, um mestrado acadêmico, um doutorado acadêmico, quando ele é feito, né, por um advogado atuante, como é o meu caso, é o caso de muitos advogados atuantes, naturalmente você vai beber daquela fonte e aplicá-la na sua prática. Você não vai separar, né, o que você aprende da sua prática. Então, na verdade, eu acho que se retroalimenta. E da mesma maneira, a sua prática enriquece a sua experiência acadêmica, a sua pesquisa, porque nada é mais rico do que a prática. Nada é mais rico do que a prática. Então, o que eu enxergo, sim, hoje é uma correlação, uma simbiose muito maior entre a academia e a advocacia, que eu chamaria de prática. Então, faz sentido, né? Eu brinco dizendo que existe, por vezes, um certo fetiche da especialização, né? Que o advogado ele acaba de se formar, vai fazer mestrado, doutorado, ainda sem saber qual vai ser a sua prática. E aí você está trazendo, olha, quem já tem uma prática e consegue trazer lições valiosas do mestrado, doutorado para a sua prática, isso faz muito sentido. Mas, por outro lado, pode ser perigoso, né, e pode não ser tão proveitoso se você não tiver uma prática e seguir um caminho de mestrado, doutorado, ainda sem saber para onde você quer ir, né, e como você vai utilizar aquilo. Eu acho que é o perfeito ponto, e muitos advogados mais jovens, logo que se formam, perguntam: estou com planos de começar o mestrado ano que vem. Né? De que eu faço? E aí ele mal se formou e foi começar o mestrado. Eu não vou dizer que advogados jovens não podem ou não devem fazer mestrado. Se eles já estão muito certos da sua prática, e talvez a experiência do mestrado não seja tão rica, ela é rica, sim, mas não seja tão rica porque ele não viveu tanto ainda a advocacia prática. Mas ela vai ajudá-lo a, enfim, seguir um rumo da especialização. Agora, num cenário, eu vou chamar assim, mais geral, um padrão geral, eu aconselharia que o advogado tivesse pelo menos 3, 4 anos de formado para que ele experimentasse um pouco a prática, porque às vezes você se forma na graduação apaixonado por uma matéria, mas a profissão te leva para outros caminhos. Sim. E se você fizer um mestrado muito cedo, você perde a oportunidade depois de explorar esse caminho com mais maturidade. E aí o mesmo vale para o doutorado. Então, eu acho que esse fetiche da especialização, como você chamou, ele tem que ser olhado com muito cuidado. As pessoas querem, né, riscar certas... Tem pressa para riscar pendências, quando, na verdade, a graça toda é o percurso, né? Não é você imediatamente riscar uma pendência, é viver o percurso da melhor maneira. Exato, a não ser que a pessoa tenha entrado ali para estagiar no primeiro, segundo período, no contencioso estratégico, por exemplo, ficou ali os 5 anos da faculdade e já está, de certa forma, muito... né, certo de que vai querer aquilo, né? Nesses casos, assim, faz mais sentido. A pessoa já teve ali 4, 5 anos de experiência, ainda que durante a faculdade.
mas em outros casos é muito importante essa prática, né? Eu tenho um exemplo disso que na PUC, no 7º período, você é obrigado a escolher alguma especialização, né? Eu escolhi direito criminal, a parte de ciências criminais. Então, assim, isso é apaixonante para muitos, é uma ciência apaixonante durante a faculdade, mas só que a prática ela é bastante diferente, né? Então, esse é um exemplo singelo de como que isso pode fazer sentido, né? E como que vale essa reflexão. Total, total. Na faculdade você está, às vezes, inebriado por uma disciplina teórica e a prática dela é outra, né? Ela é bem mais frustrante ou bem mais apaixonante, vai depender muito. Por isso que nada como viver um pouco, ganhar um pouquinho de maturidade. Claro que pessoas excepcionais têm a possibilidade de cedo alavancarem um mestrado na sua carreira, mas se você fizer um pouco depois, com certeza não vai te prejudicar. Com certeza não vai te prejudicar. Perfeito, bom ponto. E agora saindo da cadeira ali do aluno e indo para a cadeira do professor, Antônio, o que você enxerga, né, como valioso nessa parte do magistério, na sua carreira? Como é que foi essa decisão? Isso para você já era algo certo? Surgiu naturalmente por influência do seu sócio, também são professores? Como é que foi isso? Eu logo que me formei, e aí a faculdade ocupa um papel muito importante, né, na sua vida, naqueles anos de faculdade. Você se forma, de repente a faculdade é eliminada da sua vida e você começa a trabalhar exclusivamente. Você só passa a trabalhar. E eu, assim, talvez com um ano de formado, senti necessidade, senti a falta de discutir no ambiente acadêmico. A FGV, em particular, sempre fomentou o método socrático, né, que é um método de debate, e né, que através do debate você talvez esclareça certas ideias. E eu senti falta disso logo que me formei, e aí abri um edital para que eu me tornasse tutor. Eu, então, passei no edital, me tornei tutor, e aí um ano depois abri um edital para que quem quisesse lecionar numa disciplina eletiva, uma atividade complementar eletiva, e eu me candidatei, passei no edital mais uma vez, e aí montei uma disciplina que era uma disciplina essencialmente prática, era a resolução de casos difíceis, inspirados um pouco nos casos que a gente experimentava no escritório. Óbvio que eu troquei partes, ajustava nome de parte, um pouquinho a discussão mais apropriada para o ambiente de sala de aula, e foi uma experiência maravilhosa. E aí a própria FGV me recomendou, disse, olha, acho que se você quiser continuar e crescer aqui na instituição, a gente recomenda que você faça um mestrado e um doutorado. E eu tinha nos meus sócios também esse encorajamento e resolvi, então, abraçar o lado acadêmico e conciliar, né, a prática profissional com a prática acadêmica. Isso já com alguns anos de prática. Isso, não muitos anos. Eu acho que eu tinha essas ATCEs, essas atividades complementares eletivas, eu tinha 2, 3 anos de formado. O mestrado eu acho que eu comecei com 4 ou 5. E aí terminei o mestrado, foram 3 anos, 3 anos, e depois emendei no doutorado, e aí foram mais... Meu doutorado foi um pouco mais longo, porque eu passei pelo período da pandemia, e aí a USP, na época, permitiu que os alunos tivessem mais tempo, porque a biblioteca ficou fechada há muito tempo. E eu também eu sempre quis viver uma experiência fora. Minha vida sempre foi muito corrida no escritório, e eu acabei não fazendo o LLM. E minha mulher queria fazer o LLM, isso era no auge da pandemia, e eu encontrei ali no doutorado a possibilidade de fazer um doutorado de sanduíche, e aí ganhei um sponsorship de Columbia para passar o segundo semestre de 2022 lá. Foi uma experiência maravilhosa. É diferente, ela não é tão corriqueira, porque geralmente as pessoas fazem o LLM. No meu caso, foi no meio do doutorado, mas foi muito rica, foi muito legal, e foi uma sorte ter feito. E essa visão, né, dos americanos em relação ao litígio, do financiamento, da visão empresarial do litígio, deve ser uma baita escola também, que é um tema que vem crescendo cada vez mais aqui no Brasil, né? Isso. Os americanos, né, eles, enfim, primeiro existe toda uma jurisprudência sobre o papel da Corte de Delaware nos litígios empresariais, e a doutrina, né, a jurisprudência que ela desenvolve a partir da doutrina,
casos adequados ou inadequados para uma intervenção judicial. A gente ainda está desenvolvendo isso no Brasil, então é um modelo que inspira, e aí por conta, né, da legislação e das cores de Delaware até, Delaware atrai a constituição de muitas empresas em Delaware, famosa por isso, o que mostra a importância, né, de uma boa legislação e boa corte. Nos Estados Unidos, já há muitos anos, existe o que eles chamam de entrepreneurial litigation, que é como se fosse uma litigância empreendedora, né, porque o advogado e as partes têm direito a altos honorários, se prevalecerem, né, no judiciário. No Brasil, existem algumas demandas societárias em que há prêmio à parte autora, notadamente quando ela entra em substituição da companhia contra o controlador, se há um abuso de controle, e ao advogado desse acionista minoritário é assegurado já os honorários máximos de 20%. Então, claro que isso fomenta uma certa... um contencioso empreendedor. Claro que há um oportunismo, mas há também demandas legítimas que podem render honorários e prêmios às partes. E também, acho que no Brasil, ao longo dos últimos anos, houve um desenvolvimento do que eles chamam de special seats, né? São o financiamento de claims, financiamento de ativos estressados, de empresas em recuperação e mesmo financiamentos de arbitragens, porque a arbitragem é muito custosa. E claro que isso traz uma certa sofisticação para o mercado, porque são investidores e que enxergam o litígio como um ativo. Sim. Que deve dar um retorno em um determinado lapso de tempo. Então, é você realmente tornar, né, a atividade contenciosa empresarial. Mas eu achei genial essa expressão, eu não conhecia essa expressão de litigância empreendedora. Eu acho que faz todo sentido, porque quando você está falando de financiamento de litígio, passa uma interpretação de que assim, olha, estou colocando meu dinheiro aqui, vou ver no que dá. Mas não, né? Pelo menos aqui no Brasil, que eu vejo, e lá fora também, você está colocando ali, depois de um estudo muito técnico, jurídico e financeiro em cima daquele caso, né? Depois de uma negociação, para entender, olha, esse caso aqui faz sentido. E muitas vezes vem em conjunto, olha, inclusive eu vou trazer aqui a minha equipe para ou passar a tocar esse litígio, ou tocar em conjunto com quem está, né? Eu vou aportar aqui conhecimento técnico, né? Eu vou aportar aqui o meu empreendedorismo para ganhar essa causa. Muitas vezes, né? Então, assim, grosso modo, faz uma avaliação do caso, antes, obviamente, de investir, de adquirir o claim, né? Ou o crédito, a posição credora. Às vezes você precisa entender a solvência do devedor, claro, porque não adianta ser uma vitória de pirro, né? Ganhar, mas não levar. E é claro que isso também diz muito sobre uma certa maturidade institucional do contencioso brasileiro, porque não houvesse maturidade, certamente não haveria esse mercado. É claro que esse mercado também, por outro lado, explora ineficiências do nosso sistema judicial ou arbitral, ou, enfim, dependendo aí do nicho onde há, né, um investimento, porque se uma companhia tem uma boa posição num litígio, uma posição credora, se ela tem um bom direito e ela está capitalizada, em tese não deveria haver um motivo para outra pessoa financiar em seu lugar e se apropriar de parte, boa parte ou integralmente do seu crédito. Isso acontece muitas vezes porque há um problema de capitalização. Há um problema, talvez, de uma capitalização para chamar grandes advogados, chamar assistente técnico. Às vezes, de novo, essas disputas são multidisciplinares e aí, claro, uma equipe requer um investimento e é o que você falou. É uma estratégia de investimento em que não apenas você aporta recursos financeiros, mas você aporta conhecimento técnico, seja através de novos advogados que vão atuar em conjunto, através de experts, através de pareceristas jurídicos e, claro, assistentes técnicos. Então, sim.
Agora, a gente já falou bastante do contencioso estratégico, agora vamos falar um pouco da arbitragem, Antônio, que você tem também muita experiência. Como é que você distingue a dinâmica dos dois? A arbitragem ela tem uma profundidade que por vezes é um pouco maior na questão de sustentações, enfim. O que hoje a gente tem um mercado cada vez mais forte, né, da arbitragem. O que você acha que se deve isso, né? Obviamente tem a questão da ineficiência do judiciário que você falou. E quais são as diferenças, né, nessa dinâmica quando a gente fala contencioso estratégico, judicial e arbitral? Eu acho que a arbitragem cresceu muito, né, desde que o Supremo, no início dos anos 2000, declarou a lei de arbitragem constitucional. Ela foi promulgada em 96, mas pairava sobre ela uma certa incerteza a respeito da sua constitucionalidade. E o Supremo validou esse meio alternativo de resolução de controvérsia desde há 24, 23 anos. É um meio que prolifera, é um meio que é fortalecido pelo Poder Judiciário, porque são muito excepcionais os casos de invalidação de uma sentença arbitral, o que acaba reforçando essa alternativa. São excepcionais as intervenções judiciais no curso de um processo arbitral, então tudo isso, claro, contribui para o desenvolvimento da arbitragem. Claro, né, hoje em dia a nossa atenção ela é limitada, a gente está sempre concorrendo com uma rede social, com um celular que está chamando uma mensagem, uma ligação, então, tanto no judicial quanto na arbitrária, você tem que ter a capacidade de ser direto, objetivo e conciso na sua mensagem, seja ela oral, seja ela na forma escrita. Mas na arbitragem, você pode se dar ao luxo de se aprofundar um pouco mais nas provas. E aí, claro, então você acaba tendo petições mais extensas. Eu diria até que, de certa maneira, os advogados exageraram nisso. Eu já participei de procedimentos arbitrais em que as petições tinham mais de 400 páginas, cada uma. É um livro cada petição. E é claro que essas petições são compostas por milhares de documentos, o que vai tornando o litígio mais complexo. E quando você vai para uma audiência, né, a apresentação oral do caso é de 1 hora, ao passo que no Poder Judiciário a sustentação oral dura 15 minutos. Então, se perante o Poder Judiciário ao advogado é requerido um poder de síntese, na arbitragem eu não prescindiria jamais do poder de síntese, ele sempre é bem-vindo. Mas você pode se dar ao luxo de expandir um pouco mais na análise das provas que foram produzidas, na análise das cláusulas e se valer de recursos visuais. São apresentações em PowerPoint, às vezes em vídeo. Isso tudo torna mais densa a discussão do caso. E você, né, nas audiências de instrução, você tem que inquirir assistentes técnicos, pareceristas econômicos, pareceristas jurídicos, às vezes dezenas de testemunhas fáticas. E então, um advogado sozinho não dá conta de protagonizar um procedimento arbitral inteiro. E talvez, até pelas demandas da arbitragem desse contencioso ultra estratégico e que é complexo e que demanda um esforço muito grande, ele reforça do lado do escritório a necessidade de uma boa equipe, a coletividade, a força da coletividade. Porque uma pessoa sozinha não vai dar conta de sustentar 1 hora, depois inquirir os pareceristas econômicos ou técnicos e, na sequência, emendar numa inquirição de dezenas de testemunhas. É impossível. Perfeito. Esse é um bom ponto. Vamos lá. Eu sou o cliente aqui, sou uma grande empresa, te trouxe uma demanda, né? E aí você vai lá, você vai escalar o time para atuar nessa arbitragem, né? Como é que você escala esse time? Depende quais são as variáveis, o que você vai precisar ter nessa equipe, quem... Então, as variáveis são... Eu acho que a atividade de inquirir uma testemunha é uma atividade que requer certa experiência. Tá. Então, sem dúvida, essa equipe seria composta por advogados mais sêniores que já vivenciaram a inquirição, que eles chamam de direct e cross examination.
Mas, na arbitragem também, como eu lhe disse... E aí você separa, só para não perder esse ponto, uma pessoa vai ter um contato direto e a outra vai estudar ali os documentos, ou geralmente é a mesma pessoa? Não, e aí... Então, você vai contar, naturalmente, com um ou dois advogados sêniores para desempenharem esse trabalho. Certo. Mas você vai precisar, não obstante, de advogados mais jovens para auxiliar na elaboração das petições, que são longas, na pesquisa, no fact-finding. Muitas vezes, né, a chave para um caso está num documento lá esquecido. Então, é muito importante examinar o caso. E é claro que é a partir do fact-finding que se faz uma boa inquirição. Então, a equipe tem que trabalhar em grande coordenação, em sinergia. O advogado mais júnior vai auxiliar o advogado mais sênior, né, na preparação da inquirição. E muitas vezes, cada vez mais, na verdade, a inquirição, embora feita pelo advogado mais sênior, ela é auxiliada por um advogado mais jovem que está do lado dele e que, às vezes, faz uma pergunta na sequência também, porque também tem um domínio dos documentos. Então, é um trabalho efetivamente em equipe. Não é mais aquele one-man show. Perfeito. E aí ainda tem pessoas, profissionais de outras áreas que por vezes são convocados pelas partes para uma análise mais técnica, específica de determinado tema. Sim, às vezes você está inquirindo um assistente técnico da outra parte, né? E aí depende um pouco se o tribunal arbitral vai admitir ou não que você possa contar com o seu assistente técnico para lhe auxiliar na inquirição desse outro profissional técnico, né? Mas você pode, ainda que o tribunal não permita, você pode trazer alguém. Então, vamos estar inquirindo, por exemplo, alguém formado em economia a respeito de um parecer econômico que ele proferiu no caso. É claro que o advogado vai ter lido o parecer econômico, vai ter lido o seu parecer econômico, né, do seu assistente técnico, mas, às vezes, na hora, no calor do momento, ao vivo, é importante ter alguém com uma formação técnica para ajudar o advogado a confrontar o parecerista técnico. Então, sim, muitas vezes a equipe vai ser multidisciplinar. Perfeito. A equipe grande, a depender do caso, né? A gente está falando aí de diversos profissionais. E você tem, de fato, você tem alguns mitos em torno da arbitragem, né? Que eu queria entender o quanto que hoje eles são mitos, quanto hoje eles são verdadeiros. Primeiro, uma questão relacionada a custo, que eu acho que por alguns anos a arbitragem permaneceu ali restrita a grandes empresas, de fato, por conta de custo. Hoje, pelo que me parece, eu queria ver a sua opinião, esse já não é mais um ponto, né? Você tem câmaras arbitrais que têm aí um acesso mais, preços mais, valores mais acessíveis, né? Eu queria entender com você essa questão. E também a questão de celeridade, né? O quanto que, de fato, hoje, com esses processos mais complexos, o quanto que de fato, muito mais célere que no judiciário. Você tem visto isso na prática? Enfim, queria te ouvir em relação a isso. Eu diria que a arbitragem ainda é mais custosa que um processo judicial, pelo menos assim, upfront, né? Na largada. Então, assim, porque no início de um procedimento arbitral, a parte vai ter que custear, né, as custas administrativas da Câmara, que vai administrar aquele procedimento. Ela vai ter que antecipar boa parte dos honorários de árbitro, né, que é um custo que é expressivo e que inexiste, né, perante o Poder Judiciário. Como que é feita a escolha dos árbitros? Pela especialização. Na maior parte das vezes é de acordo com a especialização da matéria em disputa. Tá. Então, a regra geral é um tribunal composto por 3 árbitros. Uma parte indica um árbitro, outra parte indica outro árbitro. Esses 2 árbitros vão indicar um terceiro árbitro que atuará como presidente. Geralmente é por uma combinação entre especialização da matéria em disputa e experiência em condução de procedimentos arbitrais. Porque a condução do procedimento é relevante também. Mas, então, assim, upfront, a arbitragem é mais custosa. E aí, claro, a perícia na arbitragem, ela é mais... Eu vou chamar de cara, porque cara é relativo, né? Mas ela é mais custosa,
porque vai ser um trabalho, né, o expert, o perito vai ter que desenvolver um trabalho mais amplo do que no Poder Judiciário, então também a perícia vai ser mais cara. E eu diria que os honorários assim, fixos ou pro labore ou por hora, claro, vai depender da formatação, ele também tende a ser mais expressivo do que o honorário fixo pro labore ou por hora de um processo judicial, porque a arbitragem demanda mais trabalho do que um processo judicial. Agora, na maior parte das vezes, na arbitragem não há condenação em honorários de sucumbência, a menos que as partes expressamente convencionaram desse modo. Mas a regra geral é que não há. Então, se não há, né, um julgamento de parcial procedência ou procedência recíproca ou parcial procedência recíproca dos pedidos postos e contrapostos das partes, esse custo de honorário de sucumbência que existe no processo judicial não existe na arbitragem. E desde a promulgação do novo Código de Processo Civil em 2015, mas que entrou em vigor em 2016, a jurisprudência tem sido mais rigorosa em aplicar honorários de sucumbência de 10% a 20% do valor da causa ou do valor da condenação. E aí, dependendo do valor em disputa, para a parte que sucumbiu, e às vezes ambas as partes sucumbiram, o valor final de um processo judicial com o custo da sucumbência, ele pode superar em muito o custo de um procedimento arbitral. Na arbitragem, o que acontece em regra é que a parte perdedora vai reembolsar a parte vencedora dos custos que ela razoavelmente incorreu. Essa é a regra geral. No judiciário, não. Você tem os honorários de sucumbência que são pagos ao advogado da parte vencedora. Às vezes, ambas as partes sucumbem em parte, às vezes só uma parte sucumbe. E aí esse custo para a parte que sucumbiu, ele na conta geral acaba superando o custo de um procedimento arbitral. Então, assim, de certa maneira um mito dizer que a arbitragem ao todo ela é sempre mais cara do que o processo judicial. Upfront, geralmente mas ao final, dependendo das circunstâncias, não. Perfeito. E a questão da celeridade, de fato... A celeridade, há procedimentos assim, são muito complexos, principalmente quando envolvem projetos de infraestrutura, que são obras complexas e que requerem perícias, às vezes mais de uma perícia vasta, acaba consumindo tempo. E aí um prazo de uma arbitragem acaba indo de 3 a 5 anos. Eu já participei de procedimentos arbitrais que duraram 6 anos, 7 anos. Não vou dizer que são a regra, acho que a regra é que um procedimento arbitral se encerre em 3 anos, 2 anos. No Poder Judiciário, um caso que fluiu rapidamente se encerra em 5 anos. Então, no Poder Judiciário, é mais lento. E aí, claro, tempo, né, e incerteza para uma empresa, às vezes, é pior do que um resultado final ruim. O transcurso do tempo sem uma resolução, às vezes, é tão danoso quanto um resultado deficitário. E aí, claro, a arbitragem, que é, em regra, mais célere, ela serve melhor os interesses empresariais nessa perspectiva. Perfeito, Antônio. E agora eu queria falar um pouco de futuro. Como que você vê aí para 2026, para os próximos anos, esse cenário do contencioso estratégico, esse cenário do mercado como um todo? Você vê aí grandes mudanças acontecendo? Como é que foi esse ano? O que vocês têm? A gente tem, né, ano que vem, ano eleitoral. O que você enxerga de possíveis mudanças, de novidades? O que vocês estão olhando aí em termos de estratégia, visão de futuro? Assim, na nossa experiência, o contencioso ele é um pouco acíclico, né? Você acaba... É claro que, às vezes, num cenário de crise, você talvez tenha mais casos de recuperação de empresas. Num cenário de prosperidade, talvez você tenha mais litígios societários. Mas, assim, os litígios acontecem porque eles são desentendimentos essencialmente humanos. Exatamente. O que eu diria que começou a ter uma repercussão na nossa profissão é o desenvolvimento da inteligência artificial. Eu acho que
se no ano retrasado, o seu uso ainda era muito embrionário. Ele vem ganhando tração ao longo dos anos, né? Eu até experiência em sala de aula, a resposta que eu recebo de certos alunos que usam o Chat GPT-5 é melhor do que aqueles me davam quando usavam o Chat GPT-3 ou 4. A gente está vendo essa evolução. Preocupante, porque até saíram estudos que, enfim, a inteligência artificial, claro, ela potencializa suas capacidades, mas ela não facilita o seu aprendizado. Também pode atrofiar, né? Atrofiar, então, assim, onde você precisa de uma cultura, né, num escritório, você tem que consolidar a cultura, você tem que encontrar esse equilíbrio ótimo entre potencializar as nossas capacidades, mas permitir que o conhecimento não seja atrofiado. Mas, assim, para voltar na sua pergunta, certamente, assim, nas arbitragens, para falar de um bom exemplo, a inteligência artificial já desempenha um papel auxiliar na varredura de documentos, na busca de documentos que podem servir como uma prova fundamental. Então, qualquer escritório, né, que quer ser estratégico tem que estar na vanguarda desses acontecimentos. Ano eleitoral certamente vai movimentar o contencioso eleitoral. Não é algo que a gente faça com frequência. Às vezes o governo faz algumas bobagens e aí, claro, isso também deflagra alguns litígios. Na virada do governo, às vezes, há uma mudança de política e aí algumas sociedades de economia mista que comprometeram com certos negócios diante da mudança de uma direção política querem inadimplir os contratos que elas já celebraram. Enfim, então são coisas aí que não são grandes novidades no Brasil e que acontecem de tempos em tempos. Perfeito. Essa questão da inteligência artificial é interessante. Você trouxe o que os alunos vêm utilizando e, de fato, não dá para evitar isso, né? Mas, pensando aqui, eu queria a sua opinião. E se a gente passasse a pedir, ao invés da resposta, olha, você me dá a resposta, mas eu quero principalmente qual foi o prompt que você colocou para chegar nessa resposta? Porque eu quero entender se no seu prompt tem a profundidade necessária tanto para melhorar a sua resposta, para me dizer se você estudou o mínimo, pelo menos, né? A gente brinca, né? A gente tem que, enfim, tem que lidar com uma realidade. Não adianta, é que nem quando surgiu a calculadora. Não adianta você fingir que ela não existe. Ela vai ser uma ferramenta de grande utilização na vida prática. Então, claro que a universidade não pode fechar os olhos para essa realidade. Eu li um artigo na The Economist que me chamou a atenção, se eles estavam propondo ao final, se talvez a gente devesse voltar para os métodos da Idade Média, em que a escrita, né, e a prensa eram muito caras, então que a sala de aula era essencialmente um debate oral. Não era escrita, a avaliação era oral, não era escrita, e talvez a gente tenha que... Deixa celular, deixa computador lá fora. E talvez é um pouco que a gente tem que acomodar. Então, eu particularmente já faço isso. Uma parte da avaliação é estritamente oral. Debate, participação em sala de aula e uma prova oral. Interessante. Outras brincadeiras que eu faço na prova escrita, que eu permito consulta, porque eu não ligo que usem o Chat GPT. Eu sei que vão poder usar, porque que nem consultar o código. Ele está ali à disposição. Eu já gero mesmo, às vezes, uma resposta gerada pela inteligência artificial. Peço para que eles critiquem e digam o que ela poderia melhorar, por quê, a história do prompt, qual foi a pergunta, qual o tipo de análise crítica que você faria dessa resposta. Enfim, são combinações que a gente está testando para encontrar ainda, talvez, o método adequado de ensino, que eu acho que todas as universidades, não é no Brasil, todas as universidades... nos Estados Unidos, na Europa, estão quebrando um pouco a cabeça com isso, porque a grande preocupação, e acho que isso vale para um escritório também, é que os alunos e os advogados recém-formados consigam absorver a cultura. E se, por um lado, a inteligência artificial vai potencializar a sua advocacia, se os jovens são incapazes de absorver a cultura, talvez os recursos intelectuais fiquem atrofiados. E é isso que a gente não pode perder. Perfeito. Essa é a maior preocupação. E no ensino jurídico, né, isso é ainda mais importante, porque a gente está basicamente formando uma pessoa durante 5 anos para
sair sabendo escrever tecnicamente sobre determinado ponto, né? Sabendo escrever e falar, mas basicamente a escrita ainda é a principal forma de comunicação dentro do mercado jurídico, né? Do advogado. Então, esse é um ponto realmente muito relevante. Antônio, a gente está chegando aqui na nossa parte final, onde nós trazemos algumas perguntas papum, né, sobre visão de mercado também, sobre a sua opinião de alguns temas específicos, né? Você acha que a captação de clientes é um dom ou uma obrigação? Eu, de novo, porque certamente há advogados com um talento nato para captação. Mas ainda que outros advogados não tenham esse talento, esse dom, isso pode ser desenvolvido. Esse é um primeiro aspecto. Quanto ao lado da obrigação, é claro que todo advogado tem que estar disponível para captar. Mas a advocacia, um escritório, ele funciona como um time, de modo que, para certos advogados até terem a liberdade de ir captar, de fazer uma visita ao cliente ainda sem nenhum comprometimento, sem nenhum compromisso, outros advogados qualificados têm que estar no escritório trabalhando. Então, claro que há uma certa vocação, mas no final do dia existe uma coordenação, que ainda que um determinado advogado não vá captar, certamente o trabalho dele é fundamental para que outros, então, possam captar. Perfeito. E a sua visão sobre crescimento? Você acha que o escritório deve crescer até certo ponto? Vocês têm já um determinado teto ou você acha que o céu é o limite? Assim, o crescimento do FCDG foi orgânico ao longo dos últimos anos. Não houve um movimento agressivo para fazê-lo crescer. Hoje são cerca de 90... 80 e poucos advogados. Enfim, mas a gente, apesar de sermos 80 e poucos advogados, a gente tem ainda a alma de um escritório boutique. Eu acho que para um escritório de contencioso, eu acho que crescer por crescer, eu acho ineficiente. Agora, da mesma maneira, recusar bons profissionais que estão lá se candidatando para serem efetivados e havendo demanda para eles, eu também acho ineficiente. Então, é um pouco o que a gente faz, é acompanhar um crescimento orgânico e assim deixar. O mercado vai nos alimentando e a gente vai crescendo de acordo com a demanda e com a capacidade dos candidatos, que são muito bons na maioria das vezes. Perfeito. E esse é o diferencial de ser uma escola, né? Como a gente estava falando, porque no meio dessa guerra de talentos que a gente vê no mercado, né? Com diversas contratações laterais, você consegue formar o time dentro de casa e você consegue muitas vezes segurar mais essas pessoas, né? Que estão lá desde quando eram estagiários, né? Porque dizem que o dinheiro é uma cola Prit, né? Não é um super bonder. E por isso, né, quando você tem mais do que isso, né, você tem essa relação, você vê que ali é uma escola, e de fato você tem essa parceria entre os advogados e os sócios, né? Sem dúvida. Gerando conexão que você vai reter talentos. E até me lembrei aqui da pergunta da academia, né? Quando você dar aula no exercício do magistério, você rapidamente também observa nos alunos seus grandes candidatos a sócio, né? Que um dia você já vai identificar os bons alunos, vai querer que eles trabalhem com você e um dia virem seus sócios. Todo professor um pouco headhunter também, com né? certeza, com certeza. É um ótimo celeiro ali para você selecionar candidatos. Bom ponto. Antônio, cita algumas referências para você no mercado ao longo da sua carreira e pessoas que eventualmente seria legal a gente inclusive convidar para ter essa conversa aqui. Enfim, são muitas, assim, eu acho que você desenvolve, né, a sua carreira a partir de muitas referências. Eu, com certeza, tenho nos 4 fundadores do meu escritório, Marcelo, Zé Roberto, Daltro Gomide, importantíssimas referências. Meu pai também, um grande advogado de contencioso tributário, ainda, claro. Mas é porque pai quase não conta, né? Pai é referência também, suspeito. Gustavo Minembon é uma grande referência. O Chico, que eu sei que teve aqui. Eu acho que o Rio tá cheio de grandes referências. O professor Tavares Guerreiro, na USP, foi uma grande referência. O meu orientador, o professor Rodrigo Brolli,
foi uma grande referência também. Então, é um pouco essa fortuna de, claro, você buscar, mas se deparar com grandes referências. Perfeito. Quer deixar alguma mensagem final aí, um resumo da ópera dessa nossa conversa? O que você deixa para quem está, seja começando aí no contencioso estratégico, na arbitragem, ou para quem olha para esse mercado? Bom, primeiro, acho que terminar já agradecendo aqui o convite, a oportunidade. Eu acho que é muito bacana esse trabalho que você vem desenvolvendo, esse podcast, Além da Lei. Eu acho interessante porque, de fato, né, há muitos congressos e podcasts em que a gente discute teses jurídicas que são relevantes, mas o Além da Lei, para além do jurídico, né, para falar um pouco de carreira, de experiências, isso é muito legal. Até quando eu falo com os alunos, a gente trata desses temas, né, que são laterais. Para eles é assim, mais gratificante, muitas vezes, ter que se controlar. E eu diria, né, para um advogado mais jovem que comprometimento, disciplina, educação e se cercar de boas pessoas são, né, isso vai ser o melhor investimento que eles poderão fazer na carreira deles. Perfeito. Essa é a Escola FCDG. Antônio, muito obrigado a vocês que nos assistiram. Além da Lei é oferecido pela FGX, principal consultoria em gestão e estratégia no mercado jurídico. E é isso, até a próxima. Um abraço, pessoal. Obrigado, Rodrigo. Um abraço. Boa. Valeu, Antônio. Valeu.